Olá, essa é a nossa sexta aula de cálculo do curso de cálculo, ainda falando de limites e limites no infinito, que nós iniciamos na aula anterior, na aula 5. Se você quiser assisti-la, é só clicar no link que vai aparecer aí em cima do vídeo ou na descrição desse vídeo você também encontra, além do link com a playlist, com todas as aulas de cálculo aí na sequência. E aqui nós temos uma continuação dos exemplos da última aula, da aula 5, em que eu estava lá resolvendo limites com x tendendo a mais ou a menos infinito, então limites no infinito, quando x tende a mais ou menos infinito, de funções racionais. O exemplo anterior, inclusive, você pode ver na aula 5, era meio parecido com esse, mas uma diferença a se destacar aqui é que lá nós tínhamos, tanto na parte de cima como na parte de baixo, o maior grau da expressão, né, do polinômio da parte de cima e também da parte de baixo, o maior grau de cada uma era igual. Tá? Então, se não me engano, x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo. Aqui nós temos x ao cubo como sendo o maior grau do polinômio do numerador da parte de cima e x à quinta o maior grau da parte de baixo. Então aqui nós vamos recorrer a uma propriedade também vista na aula 5, que diz que toda vez que eu tenho o limite com x tendendo, vamos resumir aqui, a mais ou a menos infinito, de uma expressão do tipo c sobre x elevado a um certo k, c é uma constante real, pode ser positiva, pode ser negativa, só não pode ser zero, porque senão o limite de zero é zero, né? E o x ele está elevado a um expoente aqui racional positivo, o k é um número racional positivo. Pode ser 2, pode ser 5, né? Pode ser inclusive fracionário, ok? Já que é um número racional, né? E toda vez que nós tivermos esse formato, eu inclusive mostro lá na aula 5 alguns exemplos com acompanhamento do gráfico, isso aqui dá zero. Então esse é um teorema que foi visto lá. E nós vamos utilizar esse teorema para resolver aqui o nosso limite. Ok? Esse e mais exemplo além desse. Vamos lá então. Bom, só apagar aqui, só lembrando então que a constante sobre x elevado a qualquer expoente racional é zero quando x tende a mais ou a menos infinito. Ok, e o recurso que foi utilizado no exemplo anterior, eu também vou utilizar aqui. Nós vamos pegar o maior grau das duas expressões é x à quinta, e eu vou dividir toda a expressão de cima e toda a expressão de baixo por esse maior grau. Isso é uma propriedade de fração, né? Qualquer fração que você tem aqui, vamos supor 10 sobre 15, né? Se você encontrar um número aqui que você queira dividir os dois valores, geralmente a gente pega um divisor comum, né? o 5, por exemplo, né? Eu posso dividir o de cima e o de baixo por 5, 10 dividido por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. 2 terços, eu obtenho uma fração equivalente à primeira. Se eu divido 10 por 15, dá uma dízima aí, né? Dá 0,666, assim por diante. 2 por 3 dá o mesmo resultado exatamente. Eu vou usar essa propriedade justamente aqui para poder transformar a minha expressão e deixá-la de uma forma que me permita aplicar o teorema que eu acabei de mostrar. Então, se eu dividir todos os termos aqui por x à quinta, eu vou ter 2x ao cubo. Já vou colocar aqui, ó, sobre x à quinta. Eu poderia colocar essa expressão inteira sobre o x à quinta e depois desmembrar, depois separar. Eu já vou separar, né? Menos 2 sobre x, 2 que multiplica x, também sobre x à quinta, mais 1 sobre x à quinta. Tudo isso dividido por x à quinta, está aqui esse termo, também dividido por x à quinta, mais 3 sobre x à quinta. Ok? Bom, para que nós fizemos isso? Agora nós vamos efetuar os cancelamentos que são possíveis aqui. Por exemplo, x ao cubo sobre x à quinta. Vamos lembrar que x ao cubo é x que multiplica x que multiplica x. X à quinta, essa multiplicação ocorre de 5 por 5 termos. Aí você corta x, está aqui. O que sobrou aqui embaixo? X ao quadrado. Então eu posso cortar o x ao cubo e aqui eu tiro 5 e coloco 2.
fica x ao quadrado. Mesmo recurso aqui, você tem x elevado a 1. Então, você vai cortar esse x e tira um x daqui, passa a ser elevado a 4. E 1 sobre x à quinta eu deixo como está. X à quinta sobre x à quinta, você cancela, né? Vai dar 1. 1 sobre 1, que é 1 mesmo. 1 e 1. E 3 sobre x à quinta permanece dessa forma. Bom, eu vou só reescrever aqui para ficar mais fácil de se ler e de entender. O limite com x tendendo a infinito do quê? De 2 sobre x ao quadrado menos 2 sobre x mais 1 sobre x à quinta, tudo isso sobre 1 sobre 1 é 1, mais 3 sobre x à quinta. Ok. Agora, uma propriedade de limite que nós vimos nas aulas iniciais, só melhorar aqui, é 5 aqui, ok? Diz o seguinte, toda vez que eu tenho o limite de uma fração, né, de uma divisão, eu posso escrever isso como a divisão dos limites. Então, é o limite da parte de cima sobre o limite da parte de baixo. E também, né, outra propriedade que diz que o limite de uma soma ou subtração de termos A mais ou menos B, eu posso separar em limite de A mais ou menos, conforme o caso, o limite de B. Bom, usando essas propriedades aqui de forma direta, eu não vou escrever, acho que não há necessidade de escrever separadamente limite de 2 sobre x ao quadrado menos limite de 2 sobre x mais limite de 1 sobre x à quinta sobre limite de 1 mais limite de 3 sobre x à quinta. Falei, mas não escrevi, né? É isso que nós vamos fazer, calcular cada limite separadamente. Perfeito? Bom, acontece que o limite de 2 sobre x ao quadrado, com x tendendo a infinito, se o x aumenta indefinidamente, essa expressão aqui, 2 sobre x ao quadrado, tende a zero. Tá? Então, isso daí vai dar zero. O limite de 2 sobre x ao quadrado, com x tendendo a infinito, é zero. Coloca zero. Menos 2 sobre x, é o mesmo formato que eu falei, c sobre x elevado a um certo k. O c é 2 e o k é 1, né? Também o limite disso dá zero, quando o x tende a infinito. O 1 sobre x à quinta também dá zero. Por isso que nós fizemos a divisão aí pelo maior grau, né, para poder aparecer essas formas que nós temos aqui, só uma correção aqui, não é x à quarta, o que não muda o limite, tá? Mas é x à quarta. Então a parte de cima deu zero. E a parte de baixo? Limite de 1, limite de constante, é sempre a própria constante, independentemente para qual valor o x tenda, ou que tenda para infinito, que não é um valor, né, mas uma ideia de algo aumentando indefinidamente. E o limite de 3 sobre x à quinta é zero. Bom, 0 menos 0 mais 0 dá zero. 1 mais 0 dá 1. Então, o resultado aqui é 0 sobre 1, que é igual a zero. Então, esse limite dá zero, ok? Tá, então, uma situação de função racional que eu consigo, usando esse limite de dividir pelo maior grau possível, eu chego ao resultado, ok? Agora, eu vou retomar aqui o resultado do exemplo anterior, do exemplo 5, e a gente vai analisar também o resultado desse exemplo aqui, para justamente poder chegar a uma conclusão que facilita bastante a resolução de limites com esse formato, ok? Vamos lá então. Aqui estão as duas questões, só com o resultado final. A questão 5 foi resolvida com o mesmo recurso de dividir tudo por x ao quadrado, o maior grau é x ao quadrado. O que acontece? Todos os termos que têm menor grau que x ao quadrado, como esse daqui, vai dar um limite, vai ficar 2x sobre x ao quadrado, dá 2 sobre x. O limite com x tendendo a infinito vai dar zero, vai sumir, então ele não vai fazer diferença alguma no cálculo do limite. O mesmo acontecendo com este termo e o mesmo acontecendo com esse. Quer dizer, o resultado vai sair daqui.
exatamente daqui. X ao quadrado com x ao quadrado nós vamos cancelar aqui, o resultado é 5/3. Os coeficientes, né, dos termos de maior grau aqui é que determinaram o valor 5/3. Ou seja, o maior grau, quando x tende a infinito, a mais ou a menos infinito, ok? O maior grau é que vai determinar exatamente aí o valor do limite. Perceba que o mesmo aconteceu aqui nessa resolução que nós acabamos de fazer. O menos 2x ele acabou sumindo no cálculo do limite, tá? O mais 1 também e o mais 3 também, depois que nós fizemos a divisão de tudo por x à quinta. O que prevaleceu no cálculo do nosso limite? Prevaleceu essa parte aqui do nosso cálculo, os dois termos de maior grau, o 2x ao cubo sobre o x à quinta. Olha que interessante, se eu tivesse calculado esse limite da seguinte forma, o limite com x tendendo ao infinito de 2x ao cubo sobre x à quinta, ou seja, se eu tivesse ignorado todos os outros termos de cada um dos polinômios, né, tanto na parte de cima como na parte de baixo, tivesse ignorado todos aqueles termos em que o grau não é o maior, né, o que aconteceria? Eu teria um limite de 2x ao cubo sobre x à quinta. E para calcular esse limite, olha como fica fácil. X ao cubo sobre x à quinta, a gente vai efetuar aqui cancelamento, você corta o x ao cubo, tira o 5 aqui e coloca 2. Ok? 3 termos daqui de cima, x vezes x vezes x, você cancela com 3 de baixo, sobram 2 na parte de baixo. Quer dizer que esse limite pode ser reescrito como limite com x tendendo a mais infinito de 2 sobre x ao quadrado. E de novo aqui nós temos o quê? Né? O formato c sobre x elevado a k, que nós já vimos pelo teorema que é igual a zero esse limite quando x tende a mais ou a menos infinito. Quer dizer, eu teria chegado ao mesmo resultado zero aqui, né, sem ter que fazer toda aquela divisão por x à quinta, ok? Então a gente pode resumir essa história aqui e pensar numa propriedade que está aqui, olha, que vai nos ajudar nesses tipos de cálculo. Os limites no infinito de uma função polinomial, aquelas que, né, que você tem lá os graus, né, diminuindo, x elevado a n, n menos 1 e assim por diante, são iguais aos limites do termo de maior grau. Ou seja, todos os graus menores na hora de calcular o limite, mas limite no infinito, ok? Com x tendendo a mais infinito ou com x tendendo a menos infinito, somente nesses casos. Eu não posso simplesmente apagar os termos de uma expressão. É que quando x tende a mais ou menos infinito, o que prevalece é o termo de maior grau. Quer dizer que eu posso reduzir o cálculo do meu limite, quando eu tenho lá uma divisão de polinômios, exatamente ao limite dos termos de maior grau de cada um desses polinômios. Ok? Vamos usar esse recurso para o cálculo aqui de um limite que parece um pouquinho mais complicado, né? Você tem lá o limite com x tendendo a infinito da raiz de 4x à sexta menos x mais 2, x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 9. O maior grau do polinômio de cima, embora esteja dentro de uma raiz, não tem problema, tá? É 4x à sexta menos x. E de baixo, ou melhor, o maior grau é 4x à sexta. E de baixo o maior grau é o do x ao quadrado. Bom, tem uma propriedade, eu vou aqui detalhar bem, né? Depois a gente pode ir um pouco mais rápido, depois que você entender aqui o procedimento, a resolução pode ser um pouco mais rápida, obviamente, tá? Mas eu vou detalhar bem, passo a passo aqui, a aplicação das propriedades. Eu tenho o limite de uma divisão, então vai ficar, né, a divisão, quer dizer, x tendendo a infinito aqui, do que? Da raiz de 4x à sexta menos x mais 2, ok? Tudo isso sobre o limite com x tendendo a infinito de x ao quadrado menos 9. Bom, acontece que quando eu tenho o limite de uma raiz, outra propriedade que nós vimos de potência, raiz é elevar a meio, né? Você pode escrever como sendo a raiz do limite. Então, você coloca o limite dentro da raiz. Limite de 4x à sexta menos x mais 2, continuar aqui a raiz, com x tendendo a infinito, sobre o limite
de x ao quadrado menos 9 com x tendendo a infinito. O que acontece aqui? Agora a gente vai aplicar essa propriedade que nós acabamos de ver. O limite de um polinômio, 4x à sexta menos x mais 1, é um polinômio, né? Com x tendendo a infinito, é igual ao limite, com x tendendo a infinito, do maior grau, do termo de maior grau. Quer dizer, então, que aqui eu posso escrever, olha, raiz quadrada do quê? Do limite de 4x à sexta, com o x tendendo a infinito, ok? Sobre, tá? Bom, aqui não tem raiz, sobre o limite de quem? Do x ao quadrado com o x tendendo a infinito. Agora eu vou voltar aqui, né, ao que a gente tinha. Bom, podemos continuar aqui na frente. Olha aqui, eu vou tirar o limite da raiz, tá? Todo esse caminho é só para justificar que nós podemos calcular dessa forma, mas depois nós vamos de uma maneira um pouquinho mais rápida, mais direta. Depois eu mostro como fazer isso para esse exemplo, ok? Então, limite com x tendendo a infinito de x ao quadrado e aqui em cima 4x à sexta. E aí, novamente, escrever como um único limite. Estou fazendo a volta, né, das propriedades que eu apliquei para chegar até essa expressão. Só para poder mostrar, né, que aqui nós temos o limite de um polinômio, então prevalece o maior grau, e aqui também. Portanto, vai ficar o limite de 4x, da raiz de 4x à sexta sobre x ao quadrado. Bom, o que eu falei de resolver direto é que, sabendo que você pode aplicar todas essas propriedades, quando você se deparar com uma situação dessa, mesmo que um dos polinômios esteja dentro de uma raiz quadrada, raiz cúbica, seja lá o que for, você pode, partindo aqui dessa expressão, tá, você pode chegar direto a isso. Você ignora aí os termos de menor grau em cada um dos polinômios. Quer dizer, você pula todas essas etapas que eu mostrei aqui, mas eu mostrei para justificar a aplicação das regras, para não parecer que é mágica, tá? Mas você pode pular e já chegar nesse ponto aqui. E agora, né, a partir daí, a resolução fica mais simples. O que eu posso fazer aqui? Aplicar uma propriedade de raiz, né? Nós temos a raiz quadrada de 4x à sexta. Você pode separar isso em duas raízes, raiz de 4 sobre raiz de x à sexta. A raiz de 4 é 2, a raiz quadrada de x à sexta é x ao cubo, tá? Então, no lugar de 4x à sexta, você põe 2x ao cubo. Mas tem um detalhe aí, vamos lá, deixa eu escrever aqui o limite com x tendendo a infinito de, no lugar então de 4x à sexta, raiz de 4x à sexta, eu vou colocar 2x ao cubo sobre o x ao quadrado que nós já tínhamos ali. Sobre o x ao quadrado. Tá? Só uma observação, o que não vai mudar o nosso resultado, já eu vou acabar cancelando isso que eu vou colocar aqui, o fato do x estar tendendo a mais infinito vai me permitir fazer um cancelamento mais adiante. Mas quando você tira, né, simplifica, que tira o termo 4x à sexta da raiz, lembre-se que todo número x elevado a um expoente par, se ele for positivo, o x, a potência é positiva. Se for zero, é zero a potência. E se o x for negativo, o resultado da potência é positivo. Quer dizer, elevar um expoente par torna a potência positiva ou zero, né? Agora, quando você escreve 2x ao cubo, se o x for negativo, o que vai acontecer com o x ao cubo? Vai dar negativa essa potência. Vai dar um valor negativo essa potência. Tá? Então, a gente costuma colocar aqui nesse caso, né, o x ao cubo dentro de um módulo, que torna, né, o que é negativo positivo. Agora, tem um detalhe, né? Então, teoricamente, eu teria que colocar isso dentro de um módulo. O x está tendendo a infinito, valores positivos, tá? Aumentando cada vez mais. Se o x está aumentando cada vez mais, não há necessidade da gente colocar esse módulo aqui, ok? Então, pode deixar direto sem
Repito, pelo fato, né, exatamente do x estar tendendo a mais infinito. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar essa expressão. 2x ao cubo sobre x ao quadrado vai dar quanto? Né? Você cancela x ao cubo com x ao quadrado, na verdade nós vamos cancelar, cortar daqui o x ao quadrado e tirar aqui vai dar 1 no lugar do 3. Portanto, vai ser o limite com x tendendo a mais infinito de 2 que multiplica x. Mas aí vem a pergunta, né? Nós vimos, quando era 2 sobre x, o limite com x tendendo a infinito dá 0. Agora, e 2 vezes o x? A ideia aqui, né, é simples. Olha como nós simplificamos o resultado, mas o que vai acontecer aqui? Né? 2 vezes x, com x aumentando indefinidamente, significa que o 2x também vai aumentar indefinidamente. Então, nós temos aqui um limite cujo resultado é infinito. Então, esse é um exemplo de limite infinito. Nós trabalhamos todos os exemplos anteriores com limites no infinito, quando x tende a infinito. E agora, além de ser um limite no infinito, esse daqui é também um limite infinito. O resultado do limite é mais ou menos infinito, que é assunto da nossa próxima aula. Então, aqui a gente já faz um link com os limites infinitos que nós veremos na aula 7 do curso de cálculo. Até lá!